Olá, estimados amigos paroquianos, um bom dia, um bom amanhecer hoje, nesta quinta-feira. Em atenção à sua palavra, eu vou lançar as redes. Essa é a colocação de Pedro para Jesus, quando ele pede para lançar as redes, para avançar para as águas profundas. Vocês pescaram a noite toda, não pegaram nada, e Pedro diz, mas Senhor, ele trabalhou a noite toda, hoje não tem peixe. E Jesus diz, lançai a rede à direita e achareis. E Pedro responde, com seu coração, eu sei que não tem peixe. Mas para Jesus ele responde, por causa da tua palavra eu vou jogar. Mas hoje não é dia de peixe. Amados, nós somos assim muitas vezes com Deus. Teimosos, bravos, que a gente não compreende os porquês de Deus na nossa vida, questiona Deus por tantas coisas que nós vivemos. Por que será? Porque a gente não sabe escutar e confiar na sua palavra. A gente está trabalhando muito bem essa semana, né? Do ouvir a Deus, escutar a voz de Deus, não mudar a lei de Deus, deixar-se orientado pela palavra de Deus. E a expressão de Pedro hoje, né? A intenção da palavra para nós é importante, ou seja, aparentemente é simples, mas se revela uma relação de discípulo com o seu mestre, ou seja, Pedro é submisso ao mestre. Ele sabe que Jesus é o mestre. Por isso que, mesmo ele não acreditando que terá peixe, mas por causa da voz do mestre, ele lança. Aqui é muito belo para a gente. Existe um santo que eu não lembro qual é o nome agora, mas a frase é a seguinte, se for de mim errar, que eu erre com a igreja. Por que digo isso? Porque uma coisa é nós fazermos aquilo que a gente acha, que a gente sente. Outra coisa é ter alguém que direciona a gente, que diz, não, eu creio que esse é o caminho seguro. E quando nós temos a voz do Mestre que direciona a nossa vida, a gente vai caminhar muito bem. Isso se chama obediência. Isso é importante na vida de comunidade, na vida cristã. A obediência, né, mesmo que nós não aceitemos, mesmo que nós pensemos que não vai dar certo, que esse não é o jeito certo, mas se existe uma voz que comanda, que é a voz do mestre, aí vai dizer, no nosso coração diz assim, ele não sabe o que está falando, ele não entende nada de peixe, e está pedindo para a gente fazer isso. É como coisa o padre, né? O padre é um padre, me considero alguém ainda jovem, né? Estou aprendendo ainda muita coisa na minha vida, mas tem coisas que a gente tem que dizer, vamos caminhar por eles. Não, padre, mas não vai dar certo. Não, vamos caminhar em unidade com a igreja que vai dar certo. Por isso que eu muitas vezes não sou entendido por causa disso. Porque eu sou muito obediente à voz do meu mestre, do meu pastor. Eu sou obediente. Mas aqueles que deveriam ser obedientes a mim, muitas vezes não compreendem que eu digo, não vamos fazer isso. Vamos caminhar em unidade, vamos fazer esse itinerário. Ai, pai, não era certo. Não importa. É esse o caminho que nós temos que trilhar aqui pra gente. Saber escutar a voz que direciona a gente. Essa ordem, ela é fácil obedecer a palavra de Jesus quando a gente está com Jesus e quando a gente tem alguém como direção na nossa vida, né? Agora, é difícil a obediência, né? Ou seja, para Pedro obedecer a ordem, né, de Jesus, né? Ou seja, obedecer a sua palavra, obedecer a sua ordem, como? Como que você vai acolher isso, né? Não está nos teus planos, não está na tua lógica, não está nos teus projetos. E de repente Jesus aparece e diz para avançar para águas mais profundas e Pedro não entende o porquê disso, qual é a lógica disso tudo. Incomoda, ele acha um absurdo, algo sem noção, mas ele escuta. Ele escuta. E quantas vezes a vontade de Deus se manifesta na nossa vida com coisas aparentemente absurdas? Ele diz, não, imagina se é loucura. Não, não é loucura. Precisamos confiar na palavra de Deus. Voltemos ao detalhe, né? Ou seja, Jesus chamou Pedro e chama cada um de nós a aprender a caminhar apoiados na sua palavra, tendo por debaixo dos pés a palavra de Deus. Temos que aprender a lançar as redes quando Jesus nos pedir e dar um passo quando Jesus nos pedir. Tomar a decisão importante no nosso trabalho quando Jesus nos pedir. Olha só que interessante. A questão é, quando Deus nos pedir, nós fazemos. Quando Jesus pede, vamos fazer isso. Então, romper com a situação da nossa vida, romper muitas vezes. Quando Jesus nos pede, mas Senhor,
quando Jesus nos pede, a gente precisa dizer, tá bom, eu vou fazer, por causa da sua palavra, mas eu creio que não vai dar certo. E a gente quer muita cara, quando a gente diz assim, ah não, isso não é nada, não vai dar certo, não vai funcionar, vamos fazer por fazer. Esse fazer por fazer é tão dolorido pra gente. Por que muitos não querem ser obedientes à palavra, obedientes a Deus, né? Por quê? Porque não querem deixar a palavra de Deus transformar a sua vida. Ou seja, eles não estão abertos à solicitação divina de um mestre, de um pastor que guia. É triste para o padre quando o padre pede alguma coisa e não faz. Né? Ou seja, eu preciso caminhar para um bem da comunidade. Eu preciso direcionar a paróquia para um bem, a comunidade para um bem, o acampamento para um bem, o cursilho para um bem, as pastorais para um bem, o ECC para um bem. Agora, quando não querem escutar, é tão difícil, tão dolorido. Porque não é eu o problema. O problema é que não quer escutar a palavra que direciona. E se nós não fizermos da nossa vida, ou seja, a nossa escolha por Deus, escutar a palavra de Deus, as nossas redes vão estar sempre vazias e estaremos sempre frustrados e insatisfeitos. Do contrário, se nós obedecemos a palavra de Jesus, a gente vai ter muita abundância, muitos peixes e vamos ser muito felizes. Agora, não deixa de escutar a palavra de Deus. Quer ter uma vida transbordante? Escute a palavra de Deus. Escute a voz que direciona, escute o caminho do Senhor. E isso vai ficar com que a sua vida, a sua história, a sua pastoral seja repleta de peixes. Caso contrário, você vai se frustrar. Por quê? Porque você não está sendo obediente à palavra de Deus. Analisa para ver se não é isso que acontece no nosso dia a dia. Pensa bem. Seja ouvinte da palavra de Deus. Deixe Jesus direcionar a sua vida e você vai ver a diferença. Deixa Deus pedir para você fazer as coisas. Faça aquilo que Deus... Caso contrário, você vai se frustrar. Por quê? Porque você não está sendo obediente à palavra de Deus. Analisa para ver se não é isso que acontece no nosso dia a dia. Pensa bem. Seja ouvinte da palavra de Deus. Deixe Jesus direcionar a sua vida e você vai ver a diferença. Deixa Deus pedir para você fazer as coisas. Faça aquilo que Deus... Não venha pedir para Deus. Deixa Deus pedir para você. A sua vida vai mudar. Ouça-me. Guarda isso no coração. Deus abençoe você.